A Grande Pirâmide é totalmente bizarra. Centenas de engenheiros incríveis fizeram várias tentativas com tecnologias diferentes para conseguirem descobrir os segredos dela. E ainda assim, até agora não descobriram. Arqueólogos tradicionais sempre sustentaram a ideia de que a Grande Pirâmide foi construída uns 4.500 anos atrás, como uma tumba para o faraó Khufu. Mas essa afirmação tem estado sob escrutínio nos últimos anos, em grande parte devido ao fato de que nenhuma múmia foi encontrada em suas câmaras. E não existe nenhum hieróglifo à vista em suas enormes paredes de granito. Esse monumento extraordinário foi feito usando a mais profunda matemática e geometria. Agora, por que isso seria incorporado em uma estrutura como essa, se ela fosse simplesmente uma tumba? Obviamente, essa história não é tão simples quanto imaginamos. A Grande Pirâmide no Platô de Gizé, no Egito, é uma das maiores e mais incríveis paisagens do mundo. É uma das 7 maravilhas do mundo e eu não acredito que seja uma tumba. Eu acho que é muito mais do que isso. Então, será que a Grande Pirâmide foi construída com outro e possivelmente mais útil propósito? Um propósito que faria mais sentido, dado o tamanho e a complexidade de sua construção? Em um artigo publicado pelo Journal of Applied Physics, no ano de 2018, uma equipe de cientistas fez algumas pesquisas na Grande Pirâmide e descobriu que surgia energia eletromagnética em algumas das câmaras quando havia estímulo. Esse experimento usou ondas de rádio com longuíssimos comprimentos de onda e ele fez com que essas ondas ficassem focadas em certas regiões. Eles concluíram que o formato da pirâmide pode, na verdade, agir como uma lente ou como um mecanismo de foco para uma energia de radiofrequência. Uma das coisas que é interessante, é claro, quando olhamos para a Grande Pirâmide como uma possível ligação para a fonte de energia, nos perguntamos, será que ela servia como ligação de algum modo para dimensionar as vibrações microsonoras na Terra? Eu acho que a pergunta seria em que tipo de energia eles estavam tentando focar e como eles iriam potencializá-la. A Grande Pirâmide fica bem perto de uma falha geológica, então é quase como se ela absorvesse energia sísmica e depois a expelisse. A pirâmide poderia ter sido um gerador de energias terrestres que se espalhavam por toda a região. Teria a Grande Pirâmide sido construída para canalizar a energia da Terra? Embora possa parecer fantástica, essa também foi a ideia levada a cabo pelo homem considerado um dos inventores da eletricidade moderna, Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um dos grandes gênios do último século. Ele queria criar tecnologia sem fio, mas não através de rádio, mas através do planeta Terra. E foi por isso que ele construiu uma torre gigante em Long Island. Muitas pessoas acham que ele pode ter se inspirado na pirâmide de Gizé para fazer sua antena gigante. Há inúmeros paralelos entre o que Nikola Tesla estava fazendo na Torre Vandercliff e as grandes pirâmides. As pirâmides não estão do mesmo jeito hoje que eram milhares de anos atrás quando foram construídas. Mas elas tinham, no topo da pirâmide, um material condutor, que as tornavam brilhantes no alto. E é exatamente como os transmissores da Torre Vandercliff que existiam na superfície condutora no topo da torre. E é muito interessante que a altura do topo à base da pirâmide é a mesma altura que Tesla queria construir a Torre Vandercliff. Graças a motivos monetários, ele construiu uma versão em escala dela e não a construiu com tanta altura nem tão larga como ele queria que fosse. Tesla queria construí-la em cima de um aquífero corrente e dizia que isso permitiria se fixar à Terra para poder transmitir essa energia de um lugar para um outro lugar. Eu acho muito intrigante pensar como as pirâmides são similares. É bem provável que, se as pirâmides tiverem sido construídas com a ideia de absorver, captar e beneficiar a energia da Terra, era isso que Tesla estava tentando reproduzir. Às vezes nós temos que enxergar além do que pode parecer mais lógico e pensar ilogicamente. A pergunta é, será que Tesla descobriu a funcionalidade das pirâmides ou as pirâmides estão lá com outros propósitos?